Commodities ou produtos como soja, trigo, minério de ferro, petróleo, todos eles vendidos no mercado dolarizado e que impactam a nossa vida diretamente. Alta do preço de petróleo impacta no Brasil e no mundo na forma de inflação. Assim como o trigo, que aumenta o preço do cerne da inflação ali, que são os alimentos, né, que impactam a vida das pessoas mais pobres de maneira muito mais significativa ainda. Então o assunto é relevante e o que eu quero fazer aqui é entender o que vai acontecer em 2023 e conversar com vocês sobre isso. Vou trazer um panorama sobre o mercado de commodities, o que se espera que aconteça em 2023 e conectar o mercado de commodities com o mercado de capitais, com o mercado financeiro e explicar um pouquinho do ciclo de investimento e desinvestimento que ocorreu no ano de 2022 e o que se espera para 2023. Bom, além desse óbvio, né, de tratar de commodities, explicar o porquê que elas são importantes, a gente tem que entender que elas estão inseridas numa mudança que vai ser uma movimentação de placas tectônicas na política internacional e na economia internacional. Basicamente, quando a gente fala de commodities, a gente fala de uma variedade gigantesca de produtos e esses produtos eles estão submetidos a uma necessidade que é imperiosa, que é diminuir, por exemplo, a emissão de gases como o CO2. Que são gases de efeito estufa, gases que aumentam a temperatura na Terra e que vão cada vez mais degradando as condições de vida do ser humano. A plantação, por exemplo, de trigo, né, ou de outros grãos terá que obedecer um manuseio correto, né, uma forma de plantar que seja menos danosa à Terra e à emissão de gases de efeito estufa. Ou, por exemplo, a extração de minérios como manganês, ferro, cobre, tudo isso terá que ser bastante regulado e será regulado pelos estados para impedir que outros recursos sejam danificados, como a água, no momento em que possa haver um acidente e a ruptura de uma barragem, como aconteceu aqui no Brasil, em Mariana, em Minas Gerais. Ou mesmo quando a gente está falando de petróleo, né? A transição energética, que é bastante importante, ou a confecção, a manufatura de produtos tecnológicos, como semicondutores ou qualquer outro tipo de produto tecnológico que vá ser inserido na nossa vida para, por exemplo, diminuir as nossas emissões de CO2, nossas emissões de gases poluentes. Tudo isso, as commodities estão inseridas, elas fazem parte disso e países produtores de commodities terão uma grande importância nas próximas décadas, nos próximos anos. Por isso que eu trouxe esse assunto, para a gente começar entendendo 2023, o que vai acontecer e quais são as condicionantes desse mercado. Bom, para dar um histórico aqui, 2022, estoura a guerra entre Rússia e Ucrânia e há uma escalada gigantesca nos preços das commodities, as principais, trigo, petróleo e outros grãos. Cobre também subiu. As commodities em geral tiveram um impacto bastante afetado, né, e foram muito impactadas por esse evento, né? E também, claro, pelas questões da Covid-0 e o fechamento de diversos portos na China, de cidades inteiras, e o que deu uma ruptura nas cadeias produtivas e na logística do mundo. Tudo isso formou um caldo de que transformou o mercado de commodities e muitos efeitos vieram derivados disso. Eu quero chegar um pouco mais nisso, eu vou explicar com mais detalhes, mas para 2023, o que é esperado no geral? 2023 está colocado uma procura por commodities ainda, mas mais baixa do que nos últimos anos, só que os preços não vão baixar. 2022 eles chegaram ao ápice na metade do ano, foram caindo gradativamente e agora em 2023 há uma nova subida desses preços. E de diversas commodities. A gente vê trigo, milho, cobre, café, todos esses preços sendo elevados, uns em maior grau, outros em menor. O cobre ele está chegando a níveis que chegou lá perto, né, dos níveis que chegou na guerra, no início da guerra, em fevereiro ali, em maio, foi até maio, né, num pico. Todas as commodities em geral tiveram esse efeito, mas todas foram caindo. O que pode mudar essa tendência ou pode impactar, né, dessas linhas gerais aí de diminuição de demanda e aumento de preço são a reabertura na China. Isso vai ter um grande impacto no mercado de commodities, a forma como os bancos centrais vão lidar com o crescimento econômico, né, e é esperado para esse ano um crescimento econômico das economias bastante baixo, e a inflação. E tudo isso vai impactar nos preços, né? Aí estão colocadas tendências e contratendências, ou seja, fatos que podem
fazer com que o mercado de commodities se oxigene, como a abertura da China de novo, e a China colocada em capacidade plena de produção, e as outras que são de depressão e deterioração do mercado de commodities, que tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia e as taxas de juros elevadas que os bancos centrais estão praticando. A guerra entre Rússia e Ucrânia, você pode conferir aqui no meu canal. Eu fiz um vídeo sobre a Rand Corporation e como ela está analisando as perspectivas para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Se será uma guerra longa ou não, e como isso pode afetar de diversas formas os desfechos que a guerra pode ter. Colocados aqui, a gente vê que a Rússia saiu do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e os países da Europa estão se colocando muito fortemente contra a Rússia e falando que há necessidade de derrota da Rússia e de que a guerra precisa acabar. Claro, não vamos nos pautar simplesmente do que eles estão falando. Há condições aí muito explícitas de que a guerra ela pode se tornar muito perigosa, coisa que a gente não via há muitas décadas no sistema internacional, e fazer qualquer previsão taxativa é leviano. A gente precisa entender que esse vai ser um puxador de preços internacionais das commodities e de disruptura dos mercados de commodities das mais variadas possíveis. Outro fenômeno que está colocado também é a laninha, né, que são aquelas mudanças bastante abruptas no clima, nas temperaturas, e que são deslocamento de massas de ar quente, né, que vão se colocar ali da América Latina, indo em direção ali os países banhados pelo Pacífico, principalmente os ali do Sudeste Asiático, Leste Asiático, são impactados pela laninha, e isso altera o mercado de grãos principalmente. Então, são questões que a gente precisa observar, assim como o papel destacado de alguns países como a Austrália e a própria Rússia, que tendem a pautar o mercado de grãos e de commodities, né, no ano de 2023. Para esses dois países está colocado uma safra recorde, a perspectiva de uma safra recorde, e isso, claro, pode colocar alterações aí do mercado bastante grandes. Mas o que eu quero tratar aqui também não é simplesmente falar sobre o que pode acontecer no mercado de commodities, mas conectar isso ao mercado financeiro e ao ciclo de investimento e desinvestimento que está relacionado às políticas de aumento de taxas de juros dos bancos centrais. Precisamente, quando ocorreu a guerra entre Rússia e Ucrânia, houve uma grande inflação dos ativos de commodities e também uma inflação dos preços nas economias domésticas. Essa inflação de preços, ela demandou dos bancos centrais uma resposta, que foi o aumento da taxa de juros de maneira bastante rápida. Em 2022, a gente teve o Banco Central dos Estados Unidos saindo de 0,25% até chegar a 5%, 5% da taxa básica de juros, e no Brasil a gente chegou a 13,75%, que é a maior taxa real do mundo de juros, chega a 8%, porque a nossa inflação foi de 5,79%, e isso coloca numa situação bastante delicada a combalida economia do Brasil. Tendo isso em mente, o que isso impacta e qual a conexão com o mercado de capitais? Quando há esse ciclo de expansão do mercado de commodities e com a elevação do preço das commodities, isso faz com que haja, né, a resposta que eu falei dos bancos centrais, e isso altera a dinâmica de fluxo de dinheiro. Se antes havia investimentos em capital fixo, investimentos em estrutura para armazenagem, por exemplo, das commodities, de grãos, e principalmente compra de maquinário, da extração de minério, ou mesmo do petróleo, isso regride. Mas, claro, isso impacta muito mais os grãos, né? Isso vai fazer com que os grãos sejam menos produzidos e menos estocados, e isso faz com que o preço das commodities se eleve muito mais nacionalmente, e internacionalmente ele caia. Por quê? Quando há esse ciclo de aumento de preço de commodities e inflação, as taxas de juros são aumentadas pelos bancos centrais, como eu falei aqui, e isso distorce o incentivo para que haja investimento em capital fixo, em capital de longo prazo nesse setor. Então, os silos não são mais construídos, a armazenagem, o transporte não é mais feita, porque o dinheiro está fluindo para outro lugar. Sem contar que a liquidez de todo o mercado de capitais ela é enxugada, porque todo mundo vai colocar o seu dinheiro nos títulos públicos que estão rendendo a risco zero.
né? E o risco zero, todo mundo quer se proteger em um momento que uma guerra está estourando, que a Covid, né, principalmente em 2022, havia ainda uma grande incerteza, e tudo isso contribuiu para que se criasse uma debilidade muito grande no mercado de commodities. E esse ciclo é um ciclo vicioso, porque quanto mais os preços das commodities eles ficam instáveis, quanto menos há incentivo para colocar dinheiro na construção de capital fixo no mercado de commodities, mais a inflação tende a aumentar e menos há incentivos para que as taxas de juros diminuam. Então o dinheiro vai ficar preso, empossado nos títulos e nos investimentos de maior longo prazo, de maior segurança, sem ser colocado no mercado para que ele circule e faça o atendimento das necessidades das pessoas e dos demandantes por grãos e por commodities em geral. Então, isso foi colocado no ano de 2022, e para a gente entender o que pode acontecer em 2023, a gente precisa saber, né, precisa tentar fazer o exercício de projeção sobre a atividade econômica mundial. Nesse ponto, as perspectivas são pessimistas, porque a recuperação das economias depende de taxas de juros menores para que o investimento produtivo, que gera emprego de qualidade, seja retomado. Da mesma forma, a guerra entre Rússia e Ucrânia não tem uma definição clara, qualquer coisa pode acontecer, e essa incerteza também tem uma pressão bastante negativa sobre todo o contexto econômico. A China pode, e há uma perspectiva de que ela reinicie o seu processo de crescimento econômico, de investimentos novamente, e essa tendência pode fazer com que algumas commodities sofram um impacto positivo, principalmente se a gente entender que a China é uma grande investidora em energia e em produtos tecnológicos. Então a gente está olhando para commodities como cobre, alumínio, que tendem a subir no ano de 2023 e vão puxar os índices principais de commodities para cima, como o índice Dow Jones de commodities, que tende a subir se concretizada essa perspectiva de crescimento na China. Mas o que está colocado aí com maior impacto no sistema internacional é a perspectiva de haver uma diminuição nas taxas de juros. É uma perspectiva e uma probabilidade um pouco menor, porque, como eu disse, há muita incerteza, mas isso se revertendo, cria-se a possibilidade de voltar ao investimento em capital fixo, em CAPEX, e ele retornando, faz com que as oportunidades no ramo de commodities elas fiquem mais conectadas, elas se reativem, e isso faz com que ele se estabilize, né? E, consequentemente, se estabilize num preço menor do que estava sendo praticado no início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, essa é a perspectiva maior para o setor. Então, a gente precisa entender como que ele vai se desdobrar ao longo do tempo, né? Que tipo de acontecimentos podem vir. Como eu coloquei, há algumas probabilidades aí de acontecimentos e elas vão impactar de maneiras diferentes o mercado de commodities. E se a gente pegar o que pode crescer entre as diferentes commodities, a gente vê que as commodities que são mais ligadas à operacionalidade de empresas e ao consumo mais imediato, como grãos e petróleo, elas tendem a um crescimento muito baixinho nesse ano de 2023. E as ligadas a metais, e principalmente os que são ligados à questão mais ambiental, de tecnologia, como o cobre e o alumínio, que eu mencionei aqui, eles tendem a puxar para cima a demanda de commodities e fazer com que a tendência rumo às energias renováveis, rumo a uma conservação do meio ambiente, se confirmem. Então, para o ano de 2023, está colocada a situação dessa forma. Um dos grandes drivers desse crescimento vai ser a China, assim como para a economia mundial, mas especialmente para commodities. A China ela realmente tem esse poder na mão, né? Ela é o grande puxador de crescimento do mundo, mas os Estados Unidos também não fica para trás, né? Ele assinou a Lei de Infraestrutura em 2021, e investimentos em 2022, 2023 e alguns anos para frente estão colocados na mesa, e isso pode puxar setores como o de ferro e aço, ou até de minério de ferro, para a construção pesada de infraestrutura, de pontes, de ferrovias. Tudo isso está colocado.
e a gente precisa observar mesmo o que vai acontecer no mercado de commodities para entender o que pode acontecer para o Brasil. Nós somos um grande exportador de commodities, a gente exporta produtos mais agregados para os Estados Unidos, né? De valor agregado maior. Para a China, a gente também tem uma pauta exportadora muito importante, mas ela está mais calcada em grãos, e isso impacta diretamente nossas receitas e na balança de pagamentos. E claro, impactando na balança de pagamentos, vai impactar o câmbio, vai impactar diversas variáveis macroeconômicas aqui. E é importante nós ficarmos atentos aí ao mercado de commodities e entender o que vai acontecer nessas diversas dimensões aí que eu coloquei. Seja da guerra da China ou mesmo dos acontecimentos climáticos, e se as safras recordes de Austrália e Rússia vão realmente se concretizar, porque isso vai ter um impacto bastante significativo para os preços, né? E vale destacar aqui, né, que em relação ao mercado de capitais, as commodities elas têm um papel também que não é apenas relacionado ao juro e investimento em CAPEX, mas na medida em que a inflação ela toma conta e ela é puxada muito pelas commodities que se valorizaram em função das incertezas da guerra, isso faz com que os preços dos ativos eles fiquem muito caros, né? Porque a inflação ela sobe e joga os preços e achata, né, o valor desses ativos, porque a gente tem que sempre pensar em ganhos reais, né? E em ganhos reais ele é espremido já com a alta de inflação, e isso faz com que o mercado de capitais também sofra um baque bastante grande em relação ao que está acontecendo, ou impactado, né, pelo que está acontecendo com as commodities. E as perspectivas para os mercados de capitais, os de renda variável e investimento em ações mesmo, ele está bastante em xeque em função das incertezas do ciclo do capital em geral e também puxado pelas commodities, né? Um ciclo de alta de taxa de juros como que a gente viu, ele vai impactar a economia do mundo inteiro de uma maneira bastante potente. E não ia ser diferente pelos mercados de capitais. Mas, conectando, né, a questão das commodities com os ativos financeiros, eles vão certamente ser impactados na medida em que a gente tem uma inflação persistente e tem uma oscilação muito grande nas principais commodities. Daí eu falo de soja, de milho, de café e também das commodities metálicas que podem ser puxadas, né, tanto pela China ou por um crescimento que se reverta dessa tendência baixista que eu coloquei. E isso vai impactar os ativos financeiros e vai criar uma pressão na perspectiva de haver uma parada da economia mundial, uma recessão que é muito debatida e esperada, né, no sentido de projeção por diversos economistas e especialistas de mercado. As commodities, então, elas têm um papel muito grande, né, de pressionar inflação, de pressionar os mercados de capitais e as taxas de juros. Isso é um impacto bastante significativo e vai impactar também as economias reais do mundo inteiro. Bom, mas por hoje era só. Espero que vocês tenham curtido aí esse tema. É um tema que eu tenho estudado cada vez mais, por ver que ele é um tema do futuro. É um tema que impacta todas as outras áreas, inclusive a área monetária. E isso é uma pauta para um outro vídeo, mas há iniciativas aí da Rússia e outros países produtores de commodities de fazer uma forma de câmbio sujo, né, atrelado sujo, com a variação dos preços de commodities, uma cesta de commodities que vai fazer variar junto com as moedas nacionais. Então, até para a área monetária, que é o que eu tenho mais familiaridade, isso tende a reverberar. Então, a gente tem que estar de olho nas commodities, entendendo que elas são, de fato, um assunto do futuro, que tem relação com o meio ambiente, tem relação com a forma como o capital vai se reproduzir e como diversos lugares do mundo vão desenvolver as suas economias e os produtos internos dos países vão se comportar ao longo do tempo. Mas por hoje era só, um grande abraço e até a próxima.